Que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus nos alimente, abra nossa inteligência, nossa mente, para a gente entender, assimilar, guardar, e sairmos hoje aqui dispostos a testemunhar a verdade, a acreditarmos e defendermos sempre na verdade, porque a verdade nos liberta. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós ouvimos numa grande leitura, né, longa em tamanho e também no problema, essa primeira leitura. Quando a gente vai se confessar, estamos num tempo propício para isso, que é a quaresma, né? Então, oxalá ninguém entre na Semana Santa sem a confissão, minha gente. Quando a gente entende um pouquinho a doutrina da igreja, o evangelho, a palavra de Deus, a gente vai entendendo assim a dimensão da graça de Deus, né? E a gente vai abominando cada vez mais o pecado, para configurar a nossa vida a Cristo. O objetivo da nossa vida é nos unirmos a Cristo aqui, para depois nos unirmos a Ele para a eternidade no céu. É isso ou não é? Esse é o nosso propósito de vida. Então a gente vai conhecendo um pouquinho mais o que o Evangelho ensina, o que a graça de Deus nos pede, o que o pecado faz conosco. E a gente sabe que se você quer conferir se você está em pecado mortal é aquele que, se morrer em pecado mortal, não tem como recorrer. É pecado mortal. Não é o pecado que nos leva ao caixão. Isso no caixão todo mundo vai. Pecado não, todo mundo vai. Pecado mortal é o pecado do inferno. É o pecado que nos priva da graça de Deus, da luz de Deus. E o oitavo, né? Então, o pecado mortal é quando a gente analisa os 10 mandamentos. Qual é o oitavo mandamento? Qual é o oitavo mandamento? Não jurar falso testemunho. Portanto, jurar um falso testemunho é um pecado mortal, sim ou não? É, por quê? Está nos 10 mandamentos. Então é um pecado mortal jurar falso testemunho. E é interessante que a gente está vivendo num contexto, minha gente, num contexto em que isso está tão entranhado em nós, por causa da queda lá de Adão e Eva. Isso entranhou em nosso ser, em nosso dia a dia, em nossa vida, em nossa rotina, esse pecado do falso testemunho, ou seja, o pecado da mentira. O pecado da mentira. A gente vive, né? É só ligar, às vezes a gente liga a internet para escutar uma notícia, para ver é mentira para todo lado. E aí uniu no planeta inteiro chamado fake news. E o Brasil é especialista nesse fake news, é ou não é? Especialista. E a gente passa, não sabe, não vai atrás da notícia, não vai a fundo, ver se é verdade ou não, principalmente em época de eleição, isso e aquilo, e é espalhando para lá e para cá. É mentira, fake news para lá e para cá, a gente se contenta com isso, se alimenta disso, passa isso e não vai verificar se é verdade ou não. E a gente tem o prazer, muitas vezes, isso nas redes sociais, fora o nosso dia a dia. Nosso dia a dia, quando eu digo no universo do trabalho, falar mal do outro, criticar, fofocar, caluniar, difamar, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente familiar. Deus o livre, eu quero dizer, meu Deus, da igreja não, não, isso não existe, na igreja não, né? Dentro do universo religioso também. Ou seja, como isso muitas vezes a gente sente prazer de falar mal, de criticar, difamar. Olha o que aconteceu aqui hoje nessas leituras. A história de Susana lá atrás. E interessante que essa história é contada hoje mediante um evangelho que nós vivemos e refletimos ontem. Nesse 5º domingo da quaresma, a gente ouviu e meditou o evangelho da mulher adulta, não foi? Ontem meditamos isso, as consequências. E a gente viu assim, Susana e aquela pecadora de ontem, 2 mulheres num processo público. 2 mulheres sendo julgadas num processo público. E a gente viu tanto hoje,
como ontem, aqueles fariseus hipócritas de ontem, e esses dois velhos, como disse a leitura, encarquilhados no pecado, né? Julgando. Eram juízes, eram gente que estavam ali para defender a verdade, para defender, para julgar com justiça, com transparência, com retidão e com verdade. E olha só o que aconteceu, olha a mentira. Uma pessoa estava sendo condenada à morte, para eles não estavam nem aí com isso, e foi através da mentira deles. Quantos que eles não fizeram isso? Quantos que não fizeram isso? Ontem também, estavam lá todos eles armados com pedras, até os dentes prontos para tirar, né? E aí a gente vê, ontem, Jesus escrevendo no chão, Jesus, o justo, escrevendo no chão. Ele se levanta, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Hoje a gente viu Daniel, esse um adolescente, foi usado por Deus para defender a vida. E o que fez Daniel, né? Tem um ditado que diz: siga o rastro da mentira, que você chega à verdade. Siga o caminho da mentira, que você chega à verdade. Separou aqueles dois velhos encarquilhados no pecado. Ah, é? Vocês estão achando que essa senhora, e estava ali, aí, o marido, os filhos, os parentes, e aquela acusação. Cadê a consciência? E de repente separaram os dois. Tá bom, ela estava traindo, estava adulterando, então vamos lá. Debaixo de que árvore? Aroeira. Ah, é, seu velho safado. Aí chamou o outro, separaram os dois. Debaixo de que árvore? Azinheira. Ali está a mentira. Ali está a mentira, foi desmascarada. E assim como eles queriam também que ela morresse, porque não cedeu aos prazeres, aos caprichos deles, eles também tiveram a mesma sorte. Então a gente vê isso, minha gente. A gente vê Jesus assim, estamos no Evangelho de São João. Jesus assim, a gente aprendeu tantas coisas. São João nos ensina. O poder do milagre feito pela palavra. Ele é a palavra, o verbo, a palavra que faz carne, a palavra que faz o milagre. E em São João, Jesus, o tempo todo é difamado, caluniado, perseguido, incompreendido, provado, o tempo todo. E aqui não foi diferente. Teu testemunho não vale, teu testemunho não vale. Opa! E o Pai, e o Espírito Santo. Então o que nos ensina, minha gente, assim, estas leituras, o que Deus quer trabalhar conosco hoje, aqui e agora? Cuidado, mesmo. Estão lembradas as três peneiras de Sócrates, né? As três peneiras de Sócrates, procura entender, as três peneiras de Sócrates, filósofo lá. Diante de uma notícia, pergunta, é verdade aquilo que estão me dizendo? Ou é motivado assim por uma inveja? Porque a gente tem, por causa do pecado em nós, entranhado em nós, ou seja, inveja, ciúme que a gente tem do outro, a gente é capaz de falar bobagem, de inventar coisa, ou de aumentar, pelo prazer de ver o outro se lascando na vida. Sim ou não? É o pecado em nós, minha gente. É o pecado em nós. Então, antes de qualquer coisa, de você receber uma notícia, de querer ter o gosto de espalhar, pergunta: é verdade isso que estão me dizendo? É verdade isso que estão me dizendo na primeira peneira, né? É necessário dizer isso? Eu preciso dizer isso? Escuta, se alguém está lá, né, como é que a gente fala assim, está caindo veneninho pelo lado, pergunta: é necessário eu dizer isso para o outro, passar para frente? Primeiro, é verdade isso? É necessário? Ou seja, isso, se eu passar para frente, vai edificar o outro? Vai ajudar o outro a ser mais santo? Ah, não, pelo contrário, eu vou espalhar a notícia, eu vou espalhar a maldade, eu vou espalhar a mentira. Então fica quieto. Deus foi tão sábio, minha gente. Deus foi tão sábio. Deus foi tão sábio, que nos fez assim, ó, a gente, diante de uma notícia que você escuta, Deus assim nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais e fale menos. Ouça mais e fale menos. E se tiver que falar, seja verdadeiro, seja honesto, seja transparente.
Não espalhe o mal. É uma luta tremenda dentro de nós. Porque a nossa tendência, se a gente não gosta daquela pessoa, pior ainda, parece que a gente tem prazer de falar mal, de inventar, de caluniar, de difamar. Isso nos deixa pessoas melhores? Ontem a gente viu as pedradas, né? Ontem a gente viu as pedradas. Ou seja, às vezes a gente está com tantas pedras nas mãos, tantas pedras nas mãos, pronto para tirar, né? Pronto para tirar. Isso nos faz pessoas melhores que os outros? Isso dá uma sensação de alívio quando eu tiro a pedra? Isso me coloca numa posição superior? Né? Isso me coloca como uma pessoa melhor do que aquela outra que está sendo vítima? E aí eu atiro pedra, tenho o prazer de atirar pedra e falar mal, essa mesma mão que atira a pedra, é a mesma mão que eu assim, corpo de Cristo, amém, Padre, amém, Padre, e vai lá e comunga. É certo isso? Espalhar notícia e comungar? Espalhar notícia e comungar, receber a comunhão na boca? Jogar pedra e receber a comunhão na mão? É isso que Jesus está pedindo? É isso que Jesus pede de cada um de nós? Está chegando a Semana Santa. Isso é para todos nós, hein? É uma luta interna de cada um de nós, né? A gente viu o testemunho, um falso testemunho leva à morte. Uma palavra, uma calúnia, uma difamação pode levar à morte de alguém, à morte da fama, do nome dela. E a gente está cansado de ver isso no Brasil e no mundo. Espalham notícia, detonam a pessoa, e de repente lá na frente viu que é mentira. E aí quem que vai consertar o nome daquela pessoa? A gente faz isso em escalas menores, mas a gente faz. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu acho que ficou claro a mensagem de Deus, de Jesus hoje, para cada um de nós. Cuidado com o falso testemunho. É um pecado mortal. É um pecado mortal. Diga para aquela pessoa que está ao seu lado, se você não tem certeza, fique de boca calada e reze por essa pessoa. Amém? Amém?